Não adianta. O pedestre reclama do motorista. O motorista mete a boca no motociclista. E o motociclista fala mal do pedestre e também reclama do motorista. E assim caminha a humanidade. A conclusão, a que todos nós já chegamos faz tempo, é que muita gente não sabe se comportar e transforma as ruas num verdadeiro campo de batalha. Milhares de pessoas têm a permissão para dirigir, tem ali a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Mas o que a gente vê o tempo inteiro são as mais diferentes infrações de trânsito, de todos os lados. Os condutores, que talvez por insegurança, por exemplo, acabam atrapalhando o fluxo de veículos. Eu digo condutores tanto de carro quanto de motocicletas, ciclistas, enfim. A consequência é que esse estresse tremendo que a gente vivencia nas ruas todos os dias está correndo solto e está afetando todo mundo. Acidentes, então, aos montes. Os órgãos de trânsito fazem campanhas, como, por exemplo, as da faixa de pedestre, aquela campanha, né? Pedestre, eu cuido. Mas, mesmo assim, a gente continua presenciando inúmeras batidas entre carros, acidentes envolvendo motos todos os dias, em todos os lugares da nossa capital, em todas as cidades. E atropelamentos que terminam em mortes. E quando não terminam em morte, trazem sequelas graves, muitas vezes, para o resto da vida daquela pessoa e daquela família. Hoje nós vamos mostrar alguns flagrantes que o Viver Bem gravou aqui no trânsito, nas ruas de Campo Grande. No estúdio eu converso com o assessor de psicologia de trânsito do Detran, o Renan Soares Júnior, já está aqui com a gente. E a gente vai tentar entender, né, o que passa na cabeça de todos nós que somos, dependemos desse trânsito, temos que nos locomover. Né? Vamos falar sobre leis, o que está certo, o que está errado, o que existe de lei que não é cumprido. Muita gente acha que dirige da forma correta, mas não está dirigindo da forma correta, não. E ainda, mais de 30 faixas de pedestre serão implantadas em Campo Grande nos próximos meses. Mas precisa da conscientização de todas as pessoas. Bom dia, Mato Grosso do Sul, já quarta-feira, 23 de abril, Viver Bem já está no ar ao vivo, aqui direto do estúdio do SBT-MS em Campo Grande para todo o estado. E você hoje vai poder participar comigo pelo telefone, tá bom? Seja muito bem-vindo. Uma coisa que melhora o humor da gente, a gente está com a saúde em dia, né? Tá bem alimentado, bem nutrido e as vitaminas exercem um papel fundamental para a nossa saúde. A vitamina C é uma das mais importantes, gente. E é tão fácil de você ter vitamina C todos os dias aí na sua casa. Natus Fruta, essa garrafinha aqui tem 1 litro. Tá? É o mais puro suco de laranja. É feito aqui em Campo Grande, não tem conservante, não tem aditivo, não tem açúcar, é só açúcar natural da fruta e é docinho. Você encontra a Natus Fruta em padarias, supermercados, hipermercados, na drogaria Alvorada você vai encontrar o Natus Fruta, lojas de conveniência, enfim, você encontra a Natus Fruta com muita facilidade. Sabe por quê? O pessoal da Natus Fruta entende que a gente precisa se alimentar direitinho e produz o melhor suco de laranja à sua disposição. 100% de vitamina C do que a gente precisa para um dia inteiro estão contidos nesse copinho aqui, ó. Nesse copo de suco de laranja. Eu vou provar. Tá doce, parece que foi adoçado. É só laranja. Então, lembre, suco de laranja é Natus Fruta, é natural, dura até 15 dias na sua geladeira. Você não precisa perder tempo espremendo laranja, né? Natus Fruta, eu vou guardar, porque o Orestes e o Cleiton, o Carlos Aracá, que eu quero. Não, esse aqui vai ficar comigo, tá? Não, o pessoal aqui passa a mão no Natus Fruta. Ai, ai. Vamos falar hoje sobre comportamento de trânsito? Gente, eu quero a sua opinião, viu? Falei que a gente vai ouvir você hoje, né, aqui no Viver Bem. Anote o telefone para você ligar. 3323-6414. 3323-6414. Você vai falar comigo ao vivo, tá? Dando a sua opinião sobre o trânsito.
né? O que você tem percebido aí das barbaridades que diariamente a gente vê acontecendo no trânsito? Eu recebo aqui no estúdio o assessor em psicologia de trânsito do Detran de Mato Grosso do Sul, o Renan Soares Júnior. Renan Júnior, tudo bem, Renan? Tudo bom, cara. Obrigada, viu, pela tua presença. Renan, a campanha Pedestre Eu Cuido, acho que foi uma das campanhas mais... Eu tenho visto que está bem sucedida. Eu tenho percebido uma grande mudança no comportamento de vários motoristas, ainda não todos, mas vários. Qual é o balanço que o Detran faz? Há quanto tempo já foi implantada essa campanha? Ela começou em novembro de 2011. 2011, está indo para 3 anos, Exatamente. Então. E o balanço? Bom, o que a gente percebe é que quando a gente faz essas abordagens de rua, como a gente está voltando a fazer agora, a gente tem uma diminuição muito grande no número de atropelamentos. Tá? Porque quando a gente começou essa campanha em 2011, não existia em Campo Grande essa consciência do pedestre de usar a faixa. Nenhuma. E nem dos motoristas. Então, quer dizer, era uma relação que não existia confusão, a mediação, né? nesse sentido. Então, a gente tem visto que, com esse trabalho ao longo dos anos, as pessoas estão começando a compreender como é que isso funciona e qual é a parte de cada um nesse sistema. Você tem ideia de quantas faixas de pedestre a gente tem hoje na capital? Você tem esse número? Eu sei que serão implantadas mais 30, né? Vão ser... Esse convênio que o Detran fez agora, repassou o dinheiro para a Getran, são 39 faixas 40, que vão então, ser quase. Feitas agora, faixas de rua, né? Essas faixas comuns. Essas faixas de pedestre, exatamente, né? mais 52 de entorno de escolas, né? Que tem toda aquela sinalização com as placas. Isso só o objeto desse convênio, fora o que a prefeitura, né, segundo o presidente da Getran, deve fazer ainda esse ano, além desse convênio. Quando que a gente vai ter a implantação, já funcionando essas faixas, já pintadas e tudo ok? Algumas delas já estão funcionando, né? A gente já tem o pessoal fazendo trabalho nosso de rua desde o começo desse mês, então até o final do ano a gente vai ter os técnicos do Detran, com o pessoal da Getran, da Ciptran, uma semana por mês trabalhando em faixas normais dessas de rua, né? E outra semana por mês trabalhando na frente das escolas, trabalhando essa travessia. Então, essa semana, inclusive, nós vamos ter esse trabalho nas escolas, né? Então, está acontecendo nas escolas de Campo Grande esse trabalho da travessia do pedestre nas faixas não semaforizadas. E as crianças cobram, né? Por isso que, como pais, como adultos mesmo, a gente tem que ser o exemplo, porque as crianças copiam. E a nossa equipe gravou algumas imagens de pessoas transitando pelas faixas de pedestre, Renan. A gente reparou, olha só, queria que você olhasse no monitor, isso é na Avenida Eduardo Eliezaran, né? Aqui em Campo Grande. A gente reparou que tem motorista que para, né, para o pedestre, né? Esse virou, fez a conversão ali quase, né? E tem motorista que simplesmente não e passa mesmo batido, alguns por distração. Olha lá, o pedestre esperando, né? Ele fez o correto, não é, Renan? Colocou o braço, mas olha lá, o outro passou. Como é que tem que ser? Olha lá, gente, tá vendo? Então, a prioridade nesse caso é uma rua que não tem, nesse trecho da Avenida Eduardo Eliezaran, em frente a 2 bancos. Olha a mulher tentando passar, deu sinal lá do outro lado da rua. O motociclista parou. Exato. As pessoas ainda passam, nós estamos reprisando as imagens. Renan, eu queria que você comentasse com a gente justamente isso, porque há dúvidas ainda de muitos pedestres e muitos motoristas. Por exemplo, nesse trecho da Avenida Eduardo Eliezaran, tem o Itaú na frente à Caixa Econômica Federal, tem muitos bancos, as pessoas transitam de um lado para o outro da via, porque tem que fazer serviço bancário, né? E aí, o que eu percebo? Eu passo diariamente nesse trecho. O que eu percebo? Muitos pedestres acham que a rua que tem semáforo também, é só ele fazer o sinal para passar, o semáforo está verde para os carros e o carro tem que parar. Em que momento, onde é que o motorista tem que dar prioridade para esse pedestre? Então, esse momento, por exemplo, como a gente está vendo nas imagens aí, a faixa da Zaran, né? Por que os pedestres também estão tendo dificuldade de atravessar ali? Porque eles precisam fazer da maneira correta. Ou seja, o que a gente tem trabalhado com eles ao longo desse programa do Pedestre Eu Cuido? A pessoa parar antes da faixa, ou seja, ali ainda sobre a calçada, estender o braço, esperar ser vista pelos carros, todos eles pararem para daí ela fazer a travessia em segurança. Não há como o pedestre fazer essa disputa com o carro, quer dizer, o carro é mais forte do que ele. Verdade. Né? Então ele também precisa tomar essa precaução de parar, sinalizar, estender o braço, esperar ser visto, para depois fazer a travessia. Com muito cuidado, né? Isso para as faixas que não tem semáforo. E Onde tem tem semáforo, como você disse, quem faz a mediação
é o semáforo. É o semáforo. Ou seja, fechou para os carros, aí o pedestre pode atravessar. Sempre olhando, Né? Tá, gente? Que não confia muito nessa coisa de semáforo fechado. A gente tem algumas esquinas, a gente tem uma semaforização muito antiga em alguns pontos da cidade, onde para fazer a conversão, ele fica piscando para o pedestre. Né? Ou seja, então o pedestre está atravessando, mas às vezes vem um carro fazendo a conversão. Mas nesse ponto o carro também deve parar para o pedestre. Quer dizer, a prioridade é do pedestre que estiver fazendo caso. a conversão. Olha, a repórter Cris Pazeto conversou com alguns pedestres para justamente saber qual a opinião deles sobre o comportamento dos motoristas. Vamos ouvir. Queria saber se o senhor se sente seguro de atravessar na faixa de pedestre. De maneira alguma. Não se sente? É complicado, não sinto. As pessoas não param? Como é que é? Muitos têm consciência, muitos. A maioria não. Você se sente seguro de atravessar na faixa? Nem sempre, porque às vezes assim, são poucos os casos quando você dá a mão e aí o condutor para, principalmente em vias assim, que nem a Zarã, assim. No caso, eu acredito que a maioria parou porque vocês estavam aqui, entendeu? Em muitos casos, geralmente não para. Se todo mundo tivesse consciência, sei lá, evitar tanto acidente, né? E a gente vê muito em faixa de pedestre. Deus o livre guarda, eu já vi uns par aí, em faixa de pedestre, acidente. Eu também já vi uns par de acidente, Deus nos livre e guarde. Renan, a gente vê que algumas avenidas têm aquela indicação, né, que caminhão deve transitar na faixa da direita, né? Aí a gente está vendo caminhão transitando na faixa da esquerda. O que acontece? Olha, vai mostrar a placa, daqui a pouquinho a nossa equipe flagrou mais uma vez, né, o desrespeito de motoristas. São motoristas profissionais, olha lá, tá dizendo, caminhão mantenha-se à direita. São motoristas profissionais, né? O que tem acontecido? Isso diariamente a gente vê isso também. Olha, transitando na faixa da esquerda, deu sinalzinho de luz para nossa equipe, olha lá, quase deu tchau. O que acontece, Renan? As pessoas muitas vezes pensam na sua prioridade. E não né? na do coletivo. E não né? pensa no coletivo. Olha, um caminhão E aí, grande, assim, como você disse no começo do programa, todo mundo reclama. Um reclama do outro, porque o outro faz isso, esse faz aquilo. Mas ninguém abre mão de... E é justamente o que a gente tem trabalhado. O nosso grande slogan tem sido, desde 2011, quando você muda, o trânsito muda. Porque o trânsito nada mais é do que o conjunto do que cada um de nós faz nele. Né? O caminhão tem que transitar na faixa da direita, porque é uma faixa de rolar, uma pista de rolagem mais lenta, é exatamente, isso? como pede ali a sinalização, ou seja, que ele se mantenha à direita para aquele que tiver, né, numa velocidade maior, conforme pede a via, e que ele possa passar pela esquerda. E não só caminhões, mas o que a gente flagra, por exemplo, em avenidas, né, e a gente tem avenidas cortando Campo Grande em todos os bairros, em todas as regiões, a gente percebe aqueles carros andando devagar na pista da esquerda. Né? E aí atrapalha o trânsito, as pessoas têm que fazer a ultrapassagem, né, pela direita, o que coloca em risco o motociclista que está passando, outros carros que estão passando. Isso tudo a gente aprende quando vai tirar a carta de motorista, Renan. As pessoas esquecem. Algumas pessoas acham assim, mas eu estou devagar, eu não estou prejudicando ninguém. Mas o Só código, pelo fato de estar devagar. O código ele é muito claro nisso, ou seja, não se pode andar acima da velocidade da via e nem abaixo de 50% dessa velocidade também. Que já vai estar atrapalhando. E deve-se andar sempre à direita. Se você está mais lento, exatamente, anda à direita. Sempre à direita. Olha, a gente conversou, a nossa equipe também conversou com alguns motoristas sobre caminhões transitarem na faixa da esquerda. Vamos ver o que o pessoal falou. É comum, aqui você passa aqui à tarde, no horário de pico, você vê caminhão para todo lado aqui. Tanto para a esquerda quanto do lado direito. Isso atrapalha bastante o trânsito? Atrapalha o fluxo, porque o caminhão é muito lento, ele atrapalha quem vai fazer as conversões à esquerda, né, e acabam bloqueando o trânsito da avenida. Na sua opinião, como é que dirige o Campo Grandense? Nossa, na minha opinião, mal. Sinceramente, muito mal. Muito mal, muita imprudência. Abriu, vai lá, obrigada. Cadê o cinto de segurança desse moço? Você vê como são as coisas? As pessoas estão falando dos outros, mas Falando deixam de olhar para o próprio comportamento. É esse o comportamento nosso, gente. É nosso, é meu, é seu, é de todo mundo. Infelizmente, a gente olha para o outro, para o que o outro está fazendo de errado e esquece, né? A gente se perdoa o tempo todo, mas não perdoa o outro, né? Renan, uma outra situação que a nossa equipe flagrou são semáforos que têm sinalização para quem quer seguir reto e aquele para virar à direita. Né? Um produtor nosso disse que já viu por diversas vezes, a gente está vendo aí essa situação novamente na Avenida Eduardo Elias Zarã.
Avenida Zaran com Espípica Laje, gente. Quem conhece Campo Grande sabe que é livre à direita, para pegar Espípica Laje, né? E tem carros que insistem em parar ali para continuar reto na Avenida Eduardo Elias Zaran. Isso é um exemplo, tá? Que a gente está citando, muito conhecido aqui na capital. Olha lá o que o moço fez, o Corolla fez. Passou, foi, deu um jeitinho de sair da pista, né? O que é que acontece? As pessoas, mais uma vez, repetindo esse comportamento. Primeiro eu e o resto que se dane. É isso? É a desatenção, né? As pessoas não se utilizam da direção defensiva que elas aprendem quando são ensinadas a dirigir, né? A direção defensiva pede isso, ou seja, que se atente à sinalização, que se mantenha a distância correta dos veículos que vão à sua frente, né? Ou numa passagem por um motociclista, por um ciclista. Então, quer dizer, são algumas questões que as pessoas acabam deixando de fazer. E aí eu já presenciei muito nesse trechinho aí da Avenida Eduardo Elias Zaran, as pessoas que de maneira desatenta, gente que não mora aqui, enfim, ou que esqueceu, sei lá, o trânsito, né? A vida da gente é tão corrida, distraiu um pouco e parou ali na faixa. O pessoal vem buzinando, porque quer passar, né? Quer virar ali à direita. A pessoa que esqueceu, ela pode parar ali, o motorista pode parar ali, mesmo que esteja verde para ele virar, ele pode parar e esperar para seguir reto na Avenida Zaran? Então, isso é bastante complicado, ele precisa primeiro se atentar para que, por exemplo, não aconteça dele parar ali quando o fluxo está aberto para a direita. Né? Então, esse já é o primeiro ponto, ou seja, evitar de fazer essa parada. Agora, quando ele tranca, né, o trânsito de qualquer maneira que ele prejudique o fluxo, isso é sempre mais complicado. Né? Então, você tem, por exemplo, alguns costumes, né, das pessoas, por exemplo, um cruzamento, isso acontece muito quando não tem um semáforo. Né? Que a gente tem aquelas áreas pintadas de amarelo, aquela famosa área de conflito. Que a pessoa, o sinal está fechando e ela insiste em ir. Só que não tem lugar para ela chegar do outro lado do cruzamento. E aí ela para no meio. Aí ela fala, pô, e agora? Vou ou não vou? Né? Então, a gente tem uma série de comportamentos que a atenção resolve isso. E aí, aquela buzinação já aumenta o nível do estresse, né? E as pessoas já vão para o trabalho logo cedo, já na adrenalina, né, Ana? Ninguém gosta de esperar, né? Hoje as coisas estão cada vez mais rápidas, a gente vive numa era onde tudo é muito rápido, né? E as pessoas levam isso às últimas consequências. Além daqueles outros fatores que a psicologia discute também, da famosa doença da pressa, né? Que tem gente que vive com pressa e se não tiver assim, para ele não serve. Não serve, né? Ai, deixa eu dar um tempinho, Renan, dá licença só um minutinho, que eu tenho um recado que é super importante para você, que tá estressado, né? Que tá precisando de medicamento, foi no médico, precisa de medicamento e o médico ou você, né, preferem utilizar medicamentos manipulados ou homeopáticos. Eu tenho uma sugestão, faça seu orçamento na Equilibra Manipulação e Homeopatia. Na Equilibra você tem atendimento personalizado, tá? Na maior paciência, com tranquilidade, eles vão explicar para você a sua receita, tudo direitinho. E é tudo feito em laboratórios especializados também na maior segurança. Eles fazem manipulação de fórmulas, homeopatia, cosméticos e produtos naturais. Profissionais farmacêuticos vão esclarecer suas dúvidas, viu? E eles oferecem descontos especiais para você que tem convênio com a Unimed, com a Cacemes, Pax e outros também. E eles entregam na sua casa, no seu trabalho, sem cobrar qualquer taxa. Então ligue agora na Equilibra e solicite o seu medicamento manipulado homeopático por esse número que eu vou te passar. 3025-7700. Se você preferir, passa lá na Equilibra. O endereço é muito fácil. Eduardo Santos Pereira, número 117, em frente à entrada do estacionamento da Santa Casa de Campo Grande. Você que mora no interior, precisa de medicamento manipulado, homeopático, a Equilibra sabe que você precisa disso com urgência. Solicite seu medicamento pelo 3025-7700, que a Equilibra vai levar o mais rápido possível até você. Fica na Eduardo Santos Pereira, 117, em frente ao estacionamento da Santa Casa. Equilibre a sua vida com Equilibra, que é qualidade e saúde. No próximo bloco, o internauta cria uma página no Facebook para postar fotos de motoristas que estacionam carros de forma errada em Campo Grande e os flagrantes de infrações. A gente vai continuar mostrando o mau comportamento de muita gente no trânsito. Até já!
Meu nome é Gil, moro no Otávio Pécora. Fica ligado que o Viver Bem volta já. Vamos falar de economia? Coisa boa, né? Eu tenho um recado para você que quer economizar, mas adora ou precisa falar durante muito tempo pelo celular. Quem é que não quer, né? Chegou o Vivo Fixo. Sabe quanto é que você vai pagar por mês? Eu não falo nem gastar, você vai investir por mês com o Vivo Fixo? R$19,90. Esse vai ser o valor da sua conta, todo mês. E com o Vivo Fixo você tem a qualidade da Vivo no telefone fixo da sua casa ou empresa. Você fala ilimitado com qualquer celular da Vivo no Brasil e com qualquer telefone fixo local. E tem tarifas reduzidas para outras operadoras. É só R$19,90 por mês, sem susto. E o melhor, você não precisa de instalação, é só plugar e já começar a falar. Você vai ligar agora na Contato 33129292 e vai adquirir seu Vivo Fixo. Você fala à vontade com qualquer celular da Vivo no Brasil e com fixo local, tá bom? Então não perca tempo, 33129292 é o telefone da Contato, onde você vai adquirir seu Vivo Fixo e vai pagar R$19,90 só por mês. Vivo Fixo também funciona no seu celular, tá bom? 33129292. Vivo, conectados, vivemos muito melhor. O nosso assunto de hoje é o comportamento das pessoas no trânsito de Campo Grande. Um internauta indignado, né, com o mau comportamento de algumas pessoas, algumas eu não digo, mas de muita gente, criou até uma página no Facebook para mostrar, para divulgar aí motoristas que estacionam os veículos de qualquer jeito nas vias. Vamos conhecer essa página. Criada no dia 20 de março deste ano com o título Eu Estaciono Feito um Idiota, a página divulga flagrantes registrados nas ruas de Campo Grande pelos próprios usuários da rede social. É possível ver vários tipos de irregularidades. Carro ocupando mais de uma vaga ou então parado em local proibido. De acordo com um site de notícias, o criador da página é um jovem de 29 anos que, assim como muita gente, estava cansado de ver carros estacionados de forma errada em vários cantos da cidade. A primeira foto que ele compartilhou foi esta, registrada no estacionamento de um supermercado. Para evitar problemas jurídicos, ele pede que os usuários não identifiquem a placa do carro, pois, como é dito na primeira postagem, o que vale é a intenção de educar e informar. Bacana. Eu tenho um monte de fotos para mandar para essa página. A gente tem várias participações aqui. A Marina, do bairro Tiradentes, cobra uma faixa de pedestre na Marquês de Lavradio, diz que está ficando impossível atravessar a via muito movimentada, não tem semáforo nem faixa em local nenhum da via. Antônio Poeta, do Vilas Boas, o pedestre anda muito descuidado e folgado e se acha dono do trânsito, já que o motorista é quem tem que se cuidar. Essa campanha deveria se preocupar e educar também o pedestre, mas é justamente isso, né, Renan? Que a campanha Pedestre Eu Cuido também tem foco. A gente faz as duas pontas. O início da campanha, quando ela começou, a gente fez esse aviso aos motoristas, né? Fizemos uma abordagem educativa para os motoristas, que isso já é lei, né? Isso não foi inventado, isso já estava no Código de Trânsito desde 97, só que não era cobrado. E aí a gente avisou que iria começar a cobrar, fez esse trabalho desde 97. Meu Deus do céu. Olha, foi o código que está em vigor, o conhecido como Novo Código, né, que já fez 15 anos. Falando de pedestre, da Copa Vila, Eliane da Costa ligou pra gente e disse que o pedestre não tem paciência para sinalizar e esperar que o motorista entenda que ele quer atravessar. Falta educação para o pedestre também. O Cecílio do Parque Lajeado é renal crônico, tem dificuldade de locomoção, utiliza com frequência o terminal de ônibus do bairro Aero Rancho, diz que ninguém para, é uma via de trânsito rápido, outro dia quase foi atropelado no local. O Bruno Barbosa, do Serra Azul, na Avenida Marechal Deodoro, região da Copa Vila, a faixa de pedestre em frente à escola da LBV está apagada e ele diz que lá o risco de acidente é grande. A Nelly, do Santo Antônio, cobra uma faixa de pedestre em frente ao Hospital Universitário. Como é que vocês estão fazendo essa questão de distribuição da faixa de pedestre, Renan? Então, o trânsito ele é municipalizado, né? Então, quem faz esse levantamento das prioridades são os municípios. Mas, né? por exemplo, essas necessidades que a gente viu, algumas aqui, podem chegar na Getran ou no Detran e o Detran passa? Sim, a Getran, isso está previsto no Código de Trânsito, né? No capítulo 5 do Código, ele prevê que o cidadão pode e deve fazer essa solicitação, né? Da faixa de pedestre, ou de uma sinalização, ou de repente de uma placa que está sendo tapada por uma árvore, qualquer coisa nesse sentido deve e pode ser avisado para os órgãos de trânsito, sim.
Olha, a gente vai ver agora os outros flagrantes que o Cleiton Bernardi, nosso repórter cinematográfico, fez. Tá vendo? São infrações de trânsito, né? Sem cinto de segurança. Viu a câmera, já colocou. Olha lá. Pelo menos esse se tocou, né? Olha, totalmente sem cinto. As pessoas insistem em falar assim, não, mas eu tava indo ali. Indo ali é que é o problema. Parando em cima da faixa de pedestre, né? Mais uma vez a gente percebe as pessoas aí, no caso os motoristas, continuam, o amigo foi embora sem cinto. Do lado da faixa, gente, isso é muito comum. Renan, você estava comentando que os atropelamentos, essa situação que a gente está vendo agora, né? O chapeludo aí, o moço aí da fazenda, o peão, muito bem trajado. Ah lá, ele, olha só, gente, onde é que ele vai atravessar? Ô, meu pai eterno. Olha lá, vai domar o trânsito. Ficou um tempo, a gente está acelerando a imagem, vai pegar o laço e vai parar o carro. E você vê que ele está se colocando em risco ali, tem um local adequado para fazer, inclusive protegido no meio da ilha ali, e ele está... Você estava comentando que é muito... vamos comentar esse aqui, semáforo vermelho e as pessoas ultrapassando, furando, isso é na Rodolfo José Pinho, esquina com a José Antônio, tá? Ali, olha, as pessoas insistem em entrar. A via que vem da esquerda, que é a Rodolfo José Pinho, vem numa descida, gente. Então, as pessoas vêm embaladas ali, elas continuam no sinal verde para elas, e aí batida. Deixa eu só comentar essa história Pode parar um pouquinho, Carlos, o pool de imagens, voltar aqui com a gente. Atravessar distante 4, 5 metros da faixa. Isso é onde são mais frequentes os atropelamentos. A gente tem atropelamentos próximos de faixa e muitos, a grande maioria, fora da faixa. E às vezes a gente chega a ver a notícia de jornal, quando sai a foto, confirma. Né? Você vê o cara atropelado e 10, 15 metros à frente estava a faixa ou estava um semáforo, quer dizer, por que a pessoa não atravessou no lugar correto? Né? Se coloca em risco sem necessidade. É o que a gente tem ouvido aqui, né, de muitos telespectadores, e nas ruas a gente percebe também. Claro que o pedestre é a figura mais frágil, né, no trânsito. Né? O pedestre, depois o motociclista, né, que está exposto, e o motorista. Né? Mas falta conscientização de todas as partes, né? E o Detran, juntamente com a Getran, tem feito essas campanhas, e é o nosso papel aqui é justamente esse. Primeiro, nos conscientizar, né? Cada um de nós, eu sou motorista, você aí é pedestre, é motorista, motociclista, todos nós temos a nossa parte, nosso papel a cumprir no trânsito, tá bom? Renan, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Tem que ter muita psicologia nesse trânsito, né? Precisa bastante. E sempre lembrar, né, desse slogan, que quando a gente muda, o trânsito muda. O que cada um de nós faz é importante. Tá certo. Renan Soares Júnior, assessor em psicologia do trânsito do Detran, aqui com a gente. Obrigada, viu, Renan? E olha, eu lembro a você que você pode rever os nossos programas na íntegra. Tá tudo lá no YouTube. youtube.com/viverbemsbtms, tá bom? Assista lá, comente. A gente fica por aqui. Amanhã a gente vai falar sobre dislexia. Você já ouviu falar de dislexia? Muita gente já ouviu falar, mas nem imagina o que seja. É o seguinte, é um distúrbio que afeta a capacidade de ler e escrever. Muita criança com dificuldade de aprendizagem na escola, tá? Que é vista por pais e professores como, meu filho não se interessa, não gosta de estudar, tá indo mal na escola. Um dos sinais, esse pode ser um dos sinais de que a criança tem dislexia, viu? Amanhã, 5:50 da manhã, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Viver Bem, tá? Tô esperando por você. Mais uma delícia com Delapa agora no Forno e Fogão. Beijo grande pra você, continue, tá subindo a letrinha aí, continue com a programação do SBTMS. Um beijo, até amanhã.